a sabedoria liberta. E isso faz muito sentido. Observe que as razões por que a sabedoria liberta é que a gente muitas vezes não sabe. A sabedoria, ela traz a percepção da verdade. E a verdade é o que faz com que você tenha uma vida verdadeira, real, e que faça realmente sentido para ti e traga felicidade. Só que a verdade não é algo que se possa ser dito. Na medida em que se põe em palavras, o próprio direito, né, já considera que é totalmente impossível, né, se descobrir a verdade real através das provas. E a gente entende que é a linguagem que corrompe, seja ela verbal, gesticular, seja qualquer que seja. Você só conhece a verdade quando você enxerga. Então, ele prega você, a sabedoria seria ter olhos de ver, ter olhos de interpretar, ter olhos para enxergar e entender, ao invés de receber o conhecimento, que ele já considera uma coisa de segunda mão, né, que a erudição não seria tão boa. Então, as pessoas precisariam ter um pouco de rebeldia para dizer, eu não sou cego, eu posso ver. Né? E na medida em que eu enxergo, eu consigo entender que a minha moral é a medida da minha consciência, e não valores impostos por nenhum pseudo-sábio ou por nenhum erudito, né, como ele diz. Ele diz que é até um xingamento, assim, porque na erudição você tem muito conhecimento e você fica super confortável com o que isso traz, né? Me lembro quando meu pai virou pra mim e falou assim, minha filha, você é uma intelectual. Eu falei, porra, meu pai. E super crítico, e ele fala um negócio desse, sobretudo meu pai, eu senti o orgulho dele. E eu falei, pô, isso é tão confortável, tão gostoso, né? Saber que alguém acha que você é um intelectual, um erudito. Mas ele destrói, ele fala que isso é confortável, mas não é sabedoria. E só a sabedoria liberta. Só a sua capacidade de enxergar por si e criar o seu próprio entendimento ao invés de um conhecimento, como ele disse, como eu repeti, de segunda mão. E aí ele entra nas analogias de Nietzsche. Nietzsche diz que é preciso ter transformação, que o homem é um eterno devir, uma eterna mudança. E nessa mudança, em busca do super-homem, para chegar até lá, seria necessário que você se transformasse de um camelo em um leão e de um leão em uma criança. Eu vi que Peu falou aí que ele fez uma tatuagem nas costas, pôs uma tatuagem linda. Peu Cruz, meu primo. Ele leu assim, falou Zaratustra e fez uma tatuagem de tanto que isso tocou, né? E isso me impressionou o fato de ele ter feito essa tatuagem do camelo que se torna um leão. Por que um camelo? Né? Um animal feio daquele que quer que bota carga nas costas dele seria a consciência mais inferior do ser humano, em que a gente quer ser escravo. E é impressionante, quando a gente entra em uma nova teoria, ou eu diria para vocês, em uma nova arte, né? Aí quando você vai aprender uma coisa nova, você quer ser escravo, você quer que a pessoa te ensine, você quer se submeter àquilo, que me dê carga, que me dê lições para eu poder entender. É natural que isso aconteça com o ser humano, mas é preciso se transformar. E é quando o ser humano se transforma em leão. E o leão é coragem, é força, é a capacidade de dizer não, de fazer o que quer, o que deseja. E ele diz que quando você aprende a dizer não, o seu sim passa a ter mais significado. Ele diz sim às suas vontades, ele começa a se enxergar enquanto agente importante da sua vida e que transforma e que faz o que tem que ser feito. É impressionante, né? Os velhos opostos do pêndulo da vida, em que você sai do camelo para um leão e do leão para a criança, que significaria a inocência. E quando uma criança diz sim, ela não diz porque ela tem medo, ela diz porque ela quer, porque ela confia. Essa própria inocência, né, segundo eles dizem, seria uma aura de proteção, porque ninguém quer enganar uma pessoa que é inocente, né? Muitas vezes ele dá um exemplo da estação de trem, isso acontece direto comigo, que você vira pra uma pessoa e fala, ó, cuida aqui da minha bagagem, que eu vou ali rapidinho no banheiro, e a pessoa cuida, a pessoa não foge, porque ela fala, pô, confia em mim.